Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 22 de 1 Crônicas, leremos também o capítulo 3 de 1 Pedro, daremos início ao livro de Miqueias, no seu capítulo 1, e concluiremos a leitura no capítulo 10 do livro de Lucas. Então, antes de darmos início, vamos a um momento de oração? Fecha teus olhos. Deus maravilhoso, Pai soberano e eterno, agradecemos a Ti por esse momento de leitura da Tua palavra, em que estamos aqui para aprender de Ti verdades tão preciosas. Que o Senhor nos ensine, nos ajude a sermos servos fiéis e obedientes ao Senhor, nos dá a graça de perseverarmos até o final, e oramos para que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida, para que cada dia mais venhamos nos parecer contigo. É assim que oramos. E desde já te agradecemos pelo conhecimento que o Senhor já tem nos passado, pela sabedoria que o Senhor já tem nos dado em rejeitarmos aquilo que te desagrada e buscar aquilo que honra o Senhor. Obrigada, Pai, porque tudo isso vem do Senhor. Te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 22 do livro de Crônicas, que vai dizer o seguinte: Davi disse: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordens para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom atraziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará. Se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Eis que com muito esforço prepararei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também prepararei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que lhes deu paz para todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor, Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo
que será edificado ao nome do Senhor. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma, ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que Sara fez, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, e depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Capítulo 1 de Miqueias. Logo após Jonas. Capítulo 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Escutem todos os povos. Prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, pois eis que o Senhor sai de seu lugar. Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale
e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição, eles serão transformados. Por isso, lamento e choro. Ando descalço e nu. Faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes. Porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem, rolem no pó, em Bet-Eliafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio em vergonhosa nudez. Os moradores de Zana não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelem os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontraram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete-Gate. As casas de Axibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Meressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Capítulo 10 do livro de Lucas. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele, a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai, e também ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Quando eles seguiam viagens, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.